Certa feita, numa esquina, um sujeito me contou que essa gente veio toda de uma cidadezinha do interior. Ele me disse que os habitantes daquela cidadezinha, que parece foi arrasada por uma praga de jacarés e cutias há 2 semanas, eram bem baixinhos, com cabeças desproporcionalmente grandes e redondas. Imaginei que fossem mais ou menos como o filho defeituoso da vizinha gorda do apartamento de baixo, aquela que reclama sempre do tec-tec dos meus saltos altos. Tão volumosas eram algumas dessas cabeças, continuou contando o sujeito, que por vezes, se os baixinhos dobravam uma esquina muito rápido, acabavam por se desequilibrar com o peso e chegavam a cair. Ao rolar pelo chão, batiam sem querer em outros baixinhos cabeçudos e, é claro, os desequilibravam e derrubavam em série, como num jogo de boliche. Triste, me falou o sujeito, era ver esse povo correr para pegar ônibus. Durante a carreira, nem todos conseguiam se manter em linha reta. A maioria ia adernando e adernando e adernando até que, ploft, se espatifavam no chão. Disse ainda que os baixinhos eram naturalmente parecidos uns com os outros e que, para acentuar ainda mais essa parecença, eles se vestiam do mesmo modo de tirolês. Eles tinham orgulho de ser como eram e acreditavam que o suspensório e a bermuda verde musgo concediam-lhes uma certa distinção. Os baixinhos viviam muito bem, tomavam banho diariamente, lavavam as mãos antes de comer, iam à missa todo domingo, trocavam os lençóis e as toalhas todo sábado, dormiam 8 horas por noite, comiam 3 vezes ao dia, incluindo sobremesa, fornicavam 4 vezes por semana, cortavam as unhas 5 vezes por mês, frequentavam a escola durante pelo menos 11 anos. Andava tudo dentro dos conformes, até que num domingo de Páscoa nasceu um menino diferente. Cabeça perfeitamente harmonizada com um corpo longilíneo. Logo a notícia se espalhou pela cidadezinha e a porta da maternidade ficou congestionada. Tiveram que distribuir senhas para controlar a enorme afluência de baixinhos que queriam ver o tal bebê compridão. No entanto, quanto mais gente passava por lá, mais infeliz ficava a mãe do rebento. O pai morrera de desgosto no momento em que lhe mostraram o filho. Por que justo o meu primogênito tinha que ser assim tão diferente? Por quê? Por quê? Por quê? Suas amigas tentavam consolá-la, mas ela não conseguia parar de chorar e de tentar arrancar os próprios cabelos. Diziam que ele iria mudar, que com o tempo muda tudo. Lembraram que o Joaquim Cuca Fresca tinha nascido roxo, mas ficou branco em questão de meses, e que o Juca Cabeçorra não tinha bolas, mas que elas apareceram depois de um ano. No umbigo, está certo, mas apareceram. Espera que ele se apequena, falavam. Espero. Ela esperou 1 mês, esperou 2 meses, esperou 5 meses. O bebê crescia cada vez mais, mas a sua cabeça continuava proporcional. Ninguém mais visitava aquela pobre mãe, ninguém mais lhe falava, nem mesmo os avós da criança, seu pai e o tio fracassado. As amigas já olhavam com suspeita. Nas poucas vezes em que saía para a rua, fingiam que não a viam quando se aproximava. Chegou a embrulhar o bebê em papel jornal para jogá-lo no lixo da praça, mas não teve coragem de sair de casa com um pacote em prantos. Além do mais, logo descobririam seu crime. Um bebê assim, tão espichadinho, era exclusividade sua. No Natal, naquele mesmo ano, o nascimento de outro menino compridão assombrou mais uma vez a cidadezinha. Novamente, o primogênito de um jovem casal negava uma longa tradição de baixezas. E novamente, todos se acotovelavam em frente à maternidade para conhecer este segundo corpo estranho. No entanto, desta vez, não houve quem fosse tentar consolar a mãe aflita. Todos já sabiam que, na cumpridez, o tempo não dava jeito. Nem mesmo a outra mãe fora capaz de pensar em palavras confortantes. Sabia que a sua mera presença já serviria para aumentar a angústia da companheira. Nem é preciso dizer que o pânico de ter filhos grandes com cabeças de tamanho normal se disseminou pela cidadezinha. Frente ao risco de reduzir sensivelmente a taxa de natalidade, técnicos foram contratados para estudar os casos. No ano novo, apoiados em planilhas, equações e parábolas, deram seu parecer. É tudo culpa da água.
Jogou-se toda a água fora, aterrou-se o riacho que cortava a cidade e passou-se a beber Coca-Cola, a cozinhar com Coca-Cola, a escovar os dentes com Coca-Cola, a tomar banho com Coca-Cola. Mas a medida só serviu para deixar os baixinhos melecados. Na quarta-feira de cinzas, um novo menino compridão veio ao falso mundinho tirolês daquele povo de estatura reduzida e cabeça descomunal. No Corpus Christi, mais outro. E assim foram surgindo ocasionalmente um e outro compridão em meio a muitos baixinhos. Desde crianças, os pobres compridinhos eram maltratados pelos tampinhas. Volta e meia na escola sentavam-se em cadeiras com barro, com chiclete ou, muito pior, com taxinhas. Os baixinhos amarravam os cadarços de seus tênis nos pés das cadeiras e quando os longilíneos abriam suas pastas, sempre pulava de dentro algum bicho pestilento. Não podiam usar além da roupa de tirolês porque os cabeçudos a rasgavam. Eram-lhes vedada a participação no futebol, nas conversas e na corte às meninas. Aliás, estas os desprezavam. A professora não se dirigia a eles e seus colegas, quando não os infernizavam, os ignoravam. Os compridões faziam os trabalhos sozinhos, lanchavam sozinhos, passavam o recreio sozinhos. E sozinhos mesmo, porque se porventura formavam um grupo de compridões, os atarracados faziam-nos se dispersar, enxotando-os como fêmeas de gambá parideiras. Adultos se destacavam fácil em meio aos outros, pelo porte, pela magreza e por pelo menos uns 30 centímetros de altura a mais do que o resto. Os baixinhos e cabeçudos se sentiam mais e mais diminuídos. Se enfesaram e decidiram botar os compridões em seus devidos lugares. E botar os compridões em seus devidos lugares significava achincalhá-los ainda mais. Passaram então a chamar seus rivais de Olívia Palito. Em sua infinita tolice, achavam realmente que esta poderia ser a maior ofensa do mundo. Só não contaram que, quando provocados, os compridões, em vez de se sentirem humilhados e procurarem o colo de suas mães para chorar, poderiam não gostar da palhaçada e, mais grave, reagir. Foi o que aconteceu. Quando os pequeninos enchiam por demais o saco, os compridões se sentavam nos cabeções deles e soltavam um peido de ouvir na China. Acontece que num carnaval, entre uma ofensa e um peido respectivo, um compridão de cu frouxo, ao se abaixar para se sentar num baixinho, escorregou num cílio postiço e totalmente sem querer, acabou introduzindo todo o cabeção no seu ânus. Assustado e sentindo uma ardência terrível, o compridão deu um berro inesquecível e o baixinho também, mas o dele ninguém ouviu por razões óbvias. E saiu correndo com os braços para o alto e a cabeça do baixinho entalada na bunda. O compridão corria e berrava ao mesmo tempo, arrastando aquele corpúsculo como uma cauda de dinossauro. O baixinho se agarrava como podia nas nádegas da Olívia Palito, numa tentativa desesperada de se manter erguido. Suas perninhas curtas eram incapazes de acompanhar os passos largos daquela gazela maluca. A música do único salão de baile da cidadezinha cessou. A orquestra de nanicos acompanhava de boca aberta o desenrolar do evento. Os baixinhos também. As Olívias Palito, idem. De repente o compridão parou, ofegante, dobrou os joelhos em demi-plié e passou a sacudir vigorosamente os quadris. O corpinhozinho era jogado violentamente de um lado para o outro, mas nada de desentalar. Ninguém ajudava de tão estarrecedora que era a cena. O compridão parou mais uma vez, recobrou o fôlego e recomeçou. De tanto se sacudir e sacudir o cabeção preso no canal retal, o cu foi progressivamente se alargando. E conforme o orifício anal ia se alargando, a Olívia Palito ia meio que gostando daquela coisa. Daquele imenso cabeção lhe preenchendo toda, daquelas orelhinhas acariciando as paredes do reto. Ela já não berrava mais e seus movimentos foram se tornando menos violentos e mais rebolativos. Ela riu. E essa foi a primeira vez que se viu uma Olívia Palito rir. Nisso, o baixinho que há um certo tempo apoiara braços e pernas na bunda dela, forçando o corpo para trás, finalmente conseguira tirar seu cabeção de dentro daquele ânus. Neste momento final, ela deu um outro berro, mas desta vez de prazer. Vendo a satisfação da companheira, as outras Olívias Palito logo quiseram imitá-la. Só se via baixinho fantasiado de marinheiro fugindo das Olívias Palito.
Que Deus os livrasse de ficar sem respirar e com os cabelos de anjo cheios de pedacinhos de cocô. Maiores e mais fortes, as Olívias Palito agarravam fácil os baixinhos. Elas se atiravam em cima deles e imobilizavam-nos entre as coxas até sufocá-los. Daí era moleza sentar-se com tudo naquelas cabeçonas. Em pouco tempo não havia Olívio Palito que não tivesse um baixinho entalado no cu. Ao liberá-los, o salão ficou tão fedorento que o prefeito, cuja cabeça foi uma das primeiras a conhecer por dentro um ânus de compridão, foi obrigado a interditá-lo por 7 meses e 24 dias. As Olívias Palito amaram a novidade. Desde então ocupavam seus dias arquitetando 1000 maneiras de conseguir sentar-se de novo no cabeção de um baixinho. Normalmente, escondiam-se nas esquinas e ficavam a esperar a aproximação inadvertida de um minúsculo. Mal o avistavam, saíam do esconderijo e saltavam em cima da criaturinha. Nos primeiros tempos, os baixinhos andavam aterrorizados. No entanto, pouco mais de uma semana depois, um habitante jurou de pezinhos juntinhos para um grupo de apavorados reunidos junto ao coreto da praça que viu um baixinho se dirigir à noite por sua própria vontade à esquina em que costumava ficar de tocaia aquela Olívia Palito que primeiro se sentou num cabeção. Outro nanico contou ao prefeito que também vira um conhecido. Ele achava que era o açougueiro, mas não tinha certeza, ir ao encontro das Olívias Palito. Até o prefeito fora visto aproximar-se de uma esquina disfarçado de esquimó. Nem havia terminado a quaresma e já era grande o movimento de baixinhos que na surdina, durante a madrugada, saíam à cata de uma Olívia Palito. Curiosos, os baixinhos não queriam morrer sem passar pela experiência de ter a cabeçona devorada por um cu. Ah, mas as Olívias Palito não eram fáceis. Elas nunca esqueceram o quanto haviam sido desprezadas no passado por aqueles mesmos baixinhos que agora as desejavam com ardor. Se os pequerruchos pensavam que elas iriam sentar-se neles de graça, apesar de elas gostarem muito, mas muito mesmo, na nova prática, eles podiam ir tirando o cavalinho da chuva. Antes teriam que liberar o tutu. E foi assim que começou o negócio todo. A procura pelas Olívias Palito aumentava a cada dia. Filas de baixinhos cabeçudos se formavam nas esquinas em que elas ficavam. Nos feriados, a demanda triplicava. Para não perderem tempo e poderem dar conta de mais clientes por noite, as Olívias Palito aboliram a bermuda e a cueca e passaram a usar saias curtíssimas, sem nada por baixo. Agora era só sentar-se. Não demorou muito para que os baixinhos demonstrassem preferência por uma determinada Olívia Palito. Houve uma ocasião em que uma mais esperta inventou de aplicar longos fios louros em seus cabelos, fazendo-os chegar até o cofrinho. Assim possibilitava ao baixinho que se agarrasse neles enquanto estivesse sufocado. Foi um sucesso. Dias depois, também as outras Olívia Palito exibiam cabelões vistosos. Cada uma queria aparecer mais que a outra. Em função disso, começaram a se enfeitar da cabeça aos pés e até maquiagem e peles passaram a usar. As mulheres baixinhas dos baixinhos, que até então não tinham nada contra os compridões, não estavam gostando muito daquela brincadeirinha. Apesar de eles não serem grande coisa, elas queriam seus músculos de volta. Maquiavélicas como só as baixinhas cabeçudas do interior sabem ser, marcaram uma audiência com a chefe das Olívias Palito. Com uma boa dose de tato e outra de cinismo, convenceram-na de que as Olívias Palito ganhariam muito mais dinheiro se migrassem para a metrópole, porque afinal lá havia não sei quantos milhões de habitantes a mais do que na cidadezinha. Lá qualquer minoria é multidão. Imagina quantos baixinhos vocês podem ter, disseram. Munidas de muita disposição e pares de saltos altíssimos para aumentar em 10, 12, 15 centímetros a chance de conseguirem baixinhos mais altos, as Olívias Palito se mandaram em busca de mais homenzinhos, deixando para trás seus queridos cabeçudos inconsoláveis. E foi assim, concluiu o sujeito que me contou a história, por um escorregão casual que as Olívia Palito vieram parar aqui nas esquinas das cidades grandes. Elas não se restringem não ao nosso país, ele me disse balançando o dedinho. Aprenderam línguas e se bandearam para o outro hemisfério. Parece que são muito requisitadas por lá. Quando o sujeito parou de falar,
Eu o olhei. Olhei ao redor, voltei-me novamente para ele. Num gesto rápido, joguei meu cabelão para trás, arregacei minha saia e sentei-me com tudo no seu cabeção.